Gente, eu vou só aguardar um pouquinho para entrar mais algumas pessoas. Nós tivemos um problema no YouTube. A gente não conseguiu entrar por lá, porque as nossas aulas elas são pelo YouTube. Só que hoje, por alguma formatação, alguma coisa no computador, a gente não conseguiu entrar. Então a gente vai fazer essa live. Então hoje eu vim aqui apresentar, eu me chamo Andréia. Essa é a proposta da aula de hoje, é você entender esse processo de construção de pães autorais, de receitas com a sua identidade. E a partir de agora a gente dá início, né? Vou falar um pouquinho do meu trabalho e depois eu vou apresentar aqui, vou falar um pouquinho para vocês dos ingredientes, mostrar o processo até o final. Há mais ou menos 12 anos eu comecei a trabalhar com panificação e essa foi uma experiência que foi cada vez me instigando. Quem gosta de fazer pães sabe disso. Você faz o primeiro pão e fala, poxa, mas ficou um detalhezinho para melhorar isso. E aí a gente vai buscando. E eu percebi dentro dessa busca que não adiantava só eu reproduzir pães, reproduzir receitas. Que era preciso eu também entender esse processo para eu me sentir mais segura na hora de desenvolver esses pães. E isso foi me dando uma segurança de tomar decisões. Eu recebo indagações de alunos assim, poxa, professora, a minha vontade era poder fazer o meu pão, saber quanto eu posso mudar de açúcar, quanto eu posso pôr de trigo, quais proporções. E isso é possível, isso é extremamente possível. Pensem assim que um grande chefe de cozinha, ele se torna um grande chefe, começando de uma forma top. Ele começa de baixo. Então o que eu posso dizer para vocês é que vocês conseguem sim fazer os pães autorais de vocês, fazendo as modificações, desenvolvendo receitas. E não precisa vocês passarem 12 anos, falo assim que foi um desafio muito grande há 12 anos atrás, estudar a panificação, entender esse processo, porque quando você vai para a internet, eu não sei vocês, mas eu há 12 anos atrás nem tinha internet direito, né? A gente ia às vezes em algumas lan houses para ter acesso à internet. Mas quando eu ia buscar, eu ficava assim, impressionada com o número de informações. Eram tantas informações que eu não conseguia focar em uma e dizer assim, não, isso aqui tá certo, isso tá errado, isso tá certo, tá errado. E com o tempo eu comecei a filtrar as informações e perceber o que era importante para eu desenvolver o meu pão. Porque essa era a minha vontade, ter as minhas técnicas. E hoje eu vim conversar com vocês para vocês desenvolverem as técnicas de vocês e falar que isso é muito possível sim. Então hoje dentro dessa aula, uma aula de pães autorais, a gente vai estar desenvolvendo um pão que eu decidi trazer com um tema natalino, que na verdade é um pão com sabor de pão de mel. Quem gosta de pão de mel vai ter a junção. O meu objetivo é trazer o tema natalino, mas com esse sabor de pão de mel e banana. Então, aguarda que a gente já vai começar, porque eu não vou simplesmente fazer a receita para te reproduzir a receita. Eu quero que tu entenda a receita para te depois fazer o teu pão. Então, essa receita eu desenvolvi no intuito dessa aula de hoje. Eu percebo também, gente, assim, a minha busca dentro da panificação foi também percebendo que existe uma carência muito grande em termos de profissionais que não somente reproduzam receitas, mas que sejam críticos, sejam criativos dentro dessa área que cresce. Se a gente olhar para as panificadoras, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente percebe aquela panificadora de fundo de quintal, aquela coisa de pão careca e pão massa fina. Hoje em dia a gente olha para as panificadoras, a gente já vê outro perfil, porque o consumidor ele está em busca de algo diferente. Então, e para ter produtos diferentes, eu preciso de profissionais capacitados a desenvolver esses produtos. Então, por exemplo, para você que é da área de gastronomia e tem pretensões, por exemplo, na área de panificação, é um nicho que está aberto e que precisa de profissionais. Até hoje eu recebo, Andréia, tu pode prestar uma consultoria? Andréia, eu queria que tu ministrasse um curso, eu queria que tu desenvolvesse uma receita. Então, gente, às vezes eu não tenho tempo de atender às necessidades. E eu tenho certeza que, por exemplo, se hoje eu não trabalhasse na docência e eu fosse atrás de prestar consultorias, com certeza existem muitos empresários que precisam desse tipo de serviço. Então você que é da área de gastronomia, veja como uma possibilidade muito grande a área de panificação. Resumidamente, a minha história começou há 12 anos, né? A minha paixão pela panificação, e durante esses 12 anos eu fui construindo uma relação mais íntima entre processo, teoria e a criação de novas receitas. E aí eu lanço o desafio para vocês a virem comigo construir a história de vocês também com esses pães autorais, tá bom? Então vamos começar a nossa preparação. Essa preparação de hoje, como tem o pão de mel,
E assim, gente, eu sempre falo que quando eu vou desenvolver uma receita, eu preciso de uma inspiração. Eu sou desafiada pela equipe que me ajuda, né? Andréia, olha, a gente vai ter que fazer um pão. E aí eu fico assim, meu Deus, mas como? Aí eu vou pensando. E às vezes quando eu sinto um cheiro, quando eu provo algo, isso me instiga e me faz logo pensar em um pão que eu posso desenvolver. Então, olha só os ingredientes que eu tenho. Eu tenho farinha de trigo, eu vou fazer a metade da minha receita, tá? Então, aqui eu tenho só 250 gramas de farinha de trigo, mais ou menos uma colherzinha de chá de sal, meia colher de manteiga, uma colher de leite em pó. Eu tenho mel, meia xícara de mel. Eu vou colocar meia colher de mistura, tá? Eu misturei a canela e o cravinho, tá? Na mesma proporção. E aí eu fiz o pozinho para eu misturar na minha massa. O conhaque, o açúcar mascavo, tá? Açúcar mascavo, meia xícara de açúcar mascavo. E as bananas desidratadas que eu vou utilizar. A banana desidratada, eu vou colocar mais ou menos 100 gramas. E aqui, gente, eu fiz uma esponja. Porque eu gosto de fazer o meu pré-fermento. Isso me permite visualizar se o meu fermento está de boa qualidade. É um ponto super importante. Porque imagine você fazer um pão e tu descobrir depois que tu fez o pão que o teu fermento não estava bom. Então, quando tu faz a esponja antecipadamente, isso tu te dá uma garantia de que o teu fermento está com boa qualidade. Então, esse fermento aqui, deixa eu aproximar, pode aproximar aqui. Ele está, ó. Isso aqui tinha só 50 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de fermento biológico, tá bom? Então eu deixei fermentar, ele está mais ou menos 1 hora fermentando. Além dele me possibilitar a certeza de que o meu fermento está com qualidade, ele também me possibilita uma redução daquele sabor residual do fermento. Então ele já fermentou, ele já está ativado, agora nós vamos trabalhar a receita. Nós vamos fazer aqui na batedeira, tá? Para ser mais rápido, como eu preciso de tempo, eu tenho 1 hora para fazer esse pão com vocês. Eu vou só falar um ponto importante. Eu falei para vocês que eu vou utilizar o cravinho da Índia e a canela. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que esses dois, em cima do que eu coloco um produto como esse numa massa que precisa ser fermentada, eu tenho que ter a certeza, eu tenho que já saber que esse pão ele vai demorar muito mais a fermentar do que um pão comum. Mas qual é o ponto positivo? Que um pão, quando ele fermenta lentamente, a qualidade dele vai ficando ainda superior. Então, não se preocupem quando vocês forem fazer o pão de vocês se ele fermentar lentamente. Porque eu tenho dois produtos que vão ocasionar esse problema, tá? Então, só já para vocês ficarem atentos quem quiser reproduzir a receita. Inclusive, o meu está ali fermentando lentamente, tá? Então, eu vou misturar aqui a farinha, o leite em pó. Eu vou colocar aqui meia colherzinha, gente, não é para exagerar no cravinho e na canela, senão o teu pão não vai crescer, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, meia colherzinha de a misturinha, todos os secos, ó. Aí eu vou misturando, vou misturar aqui o meu açúcar mascavo. Agora eu vou pro processo de hidratação, tá? Processo de hidratação que eu falo todos os ingredientes que tem uma atividade de água, uma quantidade de água mais elevada. Então, nós vamos para a esponja. Deixa eu falar uma coisinha para vocês quando vocês forem fazer os pães de vocês. Toda vez que você for desenvolver uma receita, tem que pensar o seguinte. Se eu tenho que saber trabalhar com porcentagem. Não adianta a gente pegar... Quando eu falo empírica, às vezes, eu acho que é assim, eu penso que as pessoas usam dessa forma. Não. Tu tens que pensar de forma técnica. Então, por exemplo, numa receita, a gente fala o seguinte. Quando tu fores ler algum livro, tu vais ver que a quantidade de sal corresponde a mais ou menos 2%. É estabelecida essa quantidade. Mais de 2% torna a tua massa salgada, se for um pão doce. E até mesmo se for um pão salgado que não tem açúcar, tu vai até 2%. Quando se trata de fermento, também 2% de fermento da quantidade da tua farinha. Então, por exemplo, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. 1% corresponde a quanto? 5 gramas. 2% vai corresponder a quanto? 10 gramas. Então, eu não posso ficar achando, não, essa daqui eu acho que vai ser 40 gramas. Eu vejo receita com 500 gramas de trigo levar 40 gramas de fermento.
Não existe essa necessidade. Se você fizer a sua esponja, se você trabalhar com o seu fermento, você vai ter um pão com qualidade, com sabor agradável e você não vai estar gastando absurdos de fermento para fazer um pão. Então, fazer pão, 2% de fermento. Se for um pão muito doce, tu aumenta aí para uns 3%, tu vai até 3% de fermento. Por exemplo, esse pão aqui, eu poderia até aumentar minha quantidade de fermento. Ele está com 2% esse pão aqui. Eu poderia ir até 3%, porque ele é um pão que tem uma ação antimicrobiana, ele tem uma quantidade de açúcares, porque eu vou colocar mel, eu coloquei açúcar mascavo, então eu poderia subir. Mas como eu estou com tempo e eu quero uma fermentação mais lenta, eu deixei com 2%. Então, assim, quando eu penso em desenvolver um pão, o que eu faço, gente? Primeiro eu penso no que eu quero. Por exemplo, hoje, o que eu queria trazer para vocês? Algo que remetesse um pouco ao Natal. Esse é um pão que vocês podem servir numa noite natalina. Falei, poxa, eu quero levar algo assim que dê para eles servirem na noite de Natal. Então eu vou fazer um pão com sabor de mel, mas com uma pegada assim mais pro Natal. Então seria uma rosca natalina com sabor de pão de mel. E aí eu fui para os ingredientes. Depois que eu decido a textura que eu quero, então eu sei que uma rosca ela tem uma textura macia. Depois que eu decido a textura, aí eu tomo a decisão dos ingredientes que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu tenho um ingrediente para pães doces: ovos, açúcar, leite. Aí eu vou relacionando os ingredientes com a textura que eu quero. E isso você vai se acostumando a partir do momento que você começar a estudar essas receitas. Então eu vou só completar e aí eu já falo um pouquinho mais do desenvolvimento dessa receita. O pré-fermento. Agora eu vou colocar o mel. Esse mel, ele vai agregar um sabor do mel. Ele é um mel, não é esses mel de supermercado, tá? Esses melzinhos que a gente compra em feira, que vem direto do produtor. E aí eu vou colocando, já misturando aqui para sentir a hidratação da minha massa. Tá? Eu vou fazer pelo método direto, porque é mais simples aqui para mostrar para vocês. Depois que eu misturo o mel, agora eu vou para o conhaque. Fica um aroma maravilhoso, gente. Muito saboroso também esse pão. E agora eu vou começar a bater e hidratar um pouquinho a minha massa. Vocês vão aguentar aí um pouquinho o barulho, tá? Vou precisar bater porque, como a gente tá com um pouco de pressa, eu não vou fazer na mão. Mas vocês podem fazer sovando na mão, tá? Aí eu começo com uma velocidade baixa e aí eu inicio a minha hidratação com água gelada. Olha, para essa massa, como a gente nós colocamos o conhaque, colocamos o mel, colocamos a esponja que já tinha 50 ml de água, a gente vai só completando para chegar na textura, tá? Água gelada. Vou já falar para vocês a quantidade de água. Deixa eu só colocar logo a manteiga. A manteiga eu sempre gosto, por mais que seja uma quantidade pequena, eu sempre gosto de colocar depois que eu já hidratei a minha massa. Porque ela não prejudica a formação do glúten. Vou colocar logo o sal também. O sal também é depois. Vou já explicar para vocês por quê. Deixa eu só deixar bater logo. Olha só, a quantidade de sal a gente coloca no final. Por quê? Quando a gente deixa para colocar o sal, quando a gente coloca o sal no início, o que acontece? O sal, além dele ser um realçador de sabor, ele é um fortalecedor da cadeia do glúten. Porque o que ele permite? Devido à característica que o sal tem de se ligar a algumas moléculas pelo fato dele ter uma interação, tipo quando você coloca o sal dentro de um copo com água, ele não se desfaz, ele não dissolve. Por quê? Porque ele tem uma interação muito forte com a água. As moléculas têm essa capacidade de se ligar com a água. E a mesma coisa acontece com algumas moléculas de proteínas. Aí ele consegue interagir, quando ele interage, ele aproxima as proteínas, fortalecendo essa cadeia, fazendo com que esse glúten fique mais fortalecido. Então é mais interessante eu fazer isso já no momento em que eu hidratei, que eu iniciei o processo de formação do glúten, porque ele vai agir de forma correta. E no início não, ele não vai ter a potência que ele tem, como ele tem já no momento que eu tenho as proteínas previamente desenvolvidas. Aqui eu vou bater mais ou menos 3 minutos, é o tempo de batida na batedeira, tá?
Quando for na mão, você vai sovar por mais ou menos 10 a 15 minutos, tá? Porque aí você vai levar mais tempo, não tem a eficiência que uma batedeira tem, né? Então você vai ter que passar mais tempo sovando. Vou só parar aqui, só para eu dar uma olhadinha. Ela fica bem hidratada, essa massa. Se você quiser um pouquinho mais firme, você pode reduzir a quantidade de mel, tá? Em vez de meia xícara, coloca 1/4, 1/3. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou adicionar a banana. Como eu quero um pão assim bem maleável, que depois fique bem hidratado, bem fofinho, ó. Eu deixei a massa bem hidratada, tá? E bem elástico, ó. Sempre que tu for colocar um ingrediente que tenha tamanhos maiores, partículas maiores, a gente coloca no final, porque se a gente colocar no início, além dele se desfazer, você vai prejudicar a cadeia do glúten. Então eu vou deixar fermentando e vou bater um papo com vocês em relação ao desenvolvimento de receitas autorais, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo, é você entender, porque assim, eu vou fazer essa receita, você vai achar interessante a receita, você vai reproduzir a receita, mas o meu objetivo não é que tu reproduza a receita, o meu objetivo é que tu pense de uma forma diferente para te fazer a tua receita, né? Desenvolver o teu pão com a tua identidade. Por exemplo, assim, Andréia, eu odeio banana. O que eu posso fazer para substituir a banana? Então a gente pensa em possibilidades que você pode substituir, ou até mesmo não colocar. Eu não quero cravinho, eu não quero canela. O que eu posso modificar para agregar outros sabores? Maísa, e essa massa, eu pensei em pôr chocolate, eu pensei em pôr cumaru, mas como eu hoje provei um pão de mel que eu amei, eu falei, não, eu vou fazer com os sabores que eu amei. Então eu corri, fiz a pesquisa, né, peguei algumas informações com quem tinha feito o pão de mel, falei, poxa, é isso que eu quero esse sabor no meu pão. E aqui, o que foi que deu a cor, a massa? O que foi que deu essa cor? O açúcar mascavo, o mel, o próprio conhaque, que eu quero que ela fique com uma característica assim, tipo de rosca mesmo. Se você quiser fazer ela com uma hidratação menor, eu vou já te falar como a gente pode fazer. Ah, André, eu quero modelar para eu colocar como uma rosca mesmo, modelando. Lembrando que é um pão de fermentação lenta, por conta da ação do cravinho da Índia, que tem uma substância chamada eugenol. Esse eugenol, ele vai agir, né, no micro-organismo, vai tornar o micro-organismo menos ativo. Só que o micro-organismo está bem alimentado, tem melzinho para ele, tem farinha, então ele vai dar um jeito de crescer, não se preocupa, só que demora um pouquinho mais. Essa massa também me fez, eu queria uma massa assim que lembrasse um pouco o panetone. A massa do panetone, ela é bem elástica assim, bem hidratada também, bem amanteigada. Essa daqui não foi tanto a manteiga. Foi mais o mel mesmo, esses outros ingredientes que deram essa consistência. Deixa eu só colocar para fermentar. E eu vou falar agora como vocês vão desenvolver o de vocês. Porque o que é interessante para mim é isso. É que vocês desenvolvam. Eu tenho tido umas excelentes experiências com alunos. Eu estou ministrando esse semestre uma disciplina de panificação, mas eu também estou tendo um acompanhamento com os meus seguidores. Eu vou pôr para fermentar, tá? Vai demorar mais ou menos 1 hora de fermentação, mas a gente não vai ter esse tempo aqui. É o tempo que eu tenho para conversar e já mostrar para vocês aqui algumas informações. Em relação a esse pão, né, eu vou falar para vocês como eu pensei e como eu desenvolvi a receita. Como eu falei, de início, o meu objetivo era a textura de um pão que lembrasse a rosca natalina, mas que também trouxesse o sabor do pão de mel. Então eu corri para saber os ingredientes que envolviam esses sabores. Quando eu faço a minha pesquisa, por exemplo, quando eu vi assim, poxa, eu vou ter que colocar cravinho da Índia, porque o pão de mel, ele é feito com fermento químico. O fermento químico, ele não é atingido pelo eugenol, diferente do fermento biológico, que eu sei que é. Andréia, mas como é que eu vou saber todas essas informações? Informações que a gente vai... Tipo, eu vou falar um exemplo para vocês. Quando eu desenvolvi um pão recentemente, o pão de abricó. O que foi que eu fiz? Falei, eu vou fazer um pão de abricó. Corri na internet e procurei saber
qual era a composição de carboidrato, quanto de açúcar aquele abricó tinha, para me dar uma segurança do meu tempo de fermentação. Porque se tem muito açúcar, eu vou fermentar rápido, entenderam? Então aqui esse pão ele tem muito açúcar, mas tem o eugenol, então eu já sei que ele vai demorar a fermentar. Então esse tipo de informação você vai assim, eu vou buscando, eu vou falar como eu faço, eu vou buscando informações e somo essas informações no meu processo. Então o meu poder de decisão vem a partir de uma pesquisa também, tá? Então depois que eu decido a textura, eu decido os ingredientes. Então textura, ingrediente. Ah, André, é um pão salgado. Então eu vou decidir os ingredientes para pães salgados. Os pães salgados geralmente são pães que não vêm carregados de tantos ovos, tantas manteigas, leite. Então eu já sei que ele é mais para o ingrediente que dá a crocância, é o próprio trigo, a água, o sal, às vezes uma gordura, mas não em excesso, justamente para não tornar a massa tão macia, tá? Então assim, eu venho percebendo que as pessoas elas têm essa vontade de desenvolver seus pães. E através de algumas aulas, através de alguns vídeos que eu venho publicando, eu percebo que as pessoas estão cada vez conseguindo mais. E aí eu falo para você que você também consegue desenvolver sua receita. Basta a gente parar e analisar essas possibilidades. Então, como eu faço, vocês também podem fazer. E a gente não precisa demorar aí 12 anos, que é o tempo que eu já estou nessa área de panificação. Então, hoje eu consigo mostrar para vocês o básico. O básico do básico do básico, porque é o tempo de 1 hora, né? O nosso tempo é muito curto e eu precisaria de mais dias para a gente sentar e vocês trocarem informações, se sentirem mais à vontade para trocar informações. Se você quer se aprofundar em se tornar uma autoridade dentro da área de panificação, que é uma área que vem crescendo e vem criando várias possibilidades, eu te convido a conhecer o passo a passo. Hoje eu falei de textura e ingredientes, mas existem muitas outras informações por trás do desenvolvimento de uma receita, que é o poder de decisão desses ingredientes. E para te dar mais segurança nesse serviço, nessa possibilidade de desenvolver teus pães, eu estou lançando hoje o meu curso. É um curso inteiramente online, porque eu também percebo que as pessoas elas têm vontade de aprender, elas têm vontade de conhecer um pouco mais, mas às vezes elas não têm tempo. Então, o meu curso, qual é o objetivo? É desenvolver os pães autorais. Panificação na Amazônia, o seu pão, desenvolva o seu pão autoral. Com esse objetivo, a gente vai trilhando os pilares necessários para você desenvolver o seu próprio pão. Porque reproduzir receita, muitas pessoas reproduzem. E aí eu gravei alguns módulos, alguns já estão gravados, que é o desenvolvimento de algumas receitas autorais que eu tenho. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais vem vendo essas publicações de alguns pães, Então eu tenho pão de abricó, pão de açaí, eu tenho donut, são vários os pães que eu desenvolvi e algumas receitas estão neste curso. Então eu te dou essa base primeiro nos módulos gravados e daí a gente parte para os módulos ao vivo, que são aulas que eu vou montar num período aí de algumas semanas para vocês estarem participando junto comigo. Por que eu decidi que tinha que ser ao vivo? Porque no ao vivo você consegue tirar suas dúvidas também. Então vocês vão me perguntando, Andréia, e essa quantidade? Por que você decidiu? Por que você decidiu essa textura? E aí a gente vai trocando informações e dentro da aula mesmo vocês vão poder, assim, é tipo em sala de aula, levantar a mão e me perguntar, fazer as perguntas e eu vou respondendo. Tá? Então dentro desse curso, além dos módulos gravados e os módulos online, ao vivo, nós vamos também ter um bônus, que é o desenvolvimento do fermento natural, que também é uma parte da panificação que eu vejo que vem crescendo e as pessoas também vêm ficando cada vez mais interessadas. Então eu não poderia deixar de passar também esse bônus dentro do curso, que é da fermentação natural. Além disso, além do bônus do fermento natural, nós vamos também ter um grupo de WhatsApp durante 3 meses, restrito, só as pessoas que se inscreverem, para a gente ficar lá trocando informações. André, eu estou aqui fazendo meu pão e eu fiquei na dúvida sobre tal item. E aí a gente vai trocando informações, é como se fosse uma consultoria que eu iria prestar para vocês, durante o curso, durante 3 meses do curso. E agora nós vamos para o preço, que é com certeza o que as pessoas pesam muito na hora de decidir, mas principalmente pesam no momento em que você quer aprender realmente algo que seja transformador para você. Então o meu curso hoje ele está custando R$ 597,
tá? E que você pode parcelar de até 12 vezes, ou seja, daria mais ou menos R$2 por dia. E isso você desenvolvendo seus pães, você pode pagar tranquilamente. Então, o objetivo do curso é que você se torne uma autoridade dentro da produção de pães e vocês vêm acompanhando que isso é possível, né? Não é algo longe da realidade de vocês. E caso, Andréia, eu comprei o teu curso, eu te dou uma garantia de 30 dias. Se fizer o curso e em 30 dias tu não conseguir desenvolver o teu pão, porque o objetivo é que tu desenvolva a tua receita, se tu não conseguires desenvolver a tua receita em 30 dias, o que acontece? Eu devolvo o teu dinheiro. Mas lembrando um ponto, 50% é a minha responsabilidade para eu passar o conteúdo para vocês. E os outros 50% é a sua responsabilidade de estudar e reproduzir e interagir dentro dos grupos, mostrando que você está, sim, buscando se tornar uma autoridade dentro da panificação. Então, dentro desse curso, você vai ter várias possibilidades. O curso não é para reproduzir receita, é para você desenvolver a sua receita. E agora vocês podem ignorar o que eu estou falando em relação ao curso, e isso não tem problema algum, a nossa relação dentro das redes sociais. Eu tenho alunos que me acompanham, eu tenho alguns seguidores que não são meus alunos, mas que gostam do meu trabalho. Independente de qualquer coisa, isso não vai mudar nada, tá? Esse curso é realmente para quem tem interesse em se aprofundar na área de panificação e não ser só um reprodutor de receita, ser também um desenvolvedor de receitas na área de panificação. Tá? As inscrições estão abertas a partir de hoje e elas vão até o dia 25 às 23h59. Encerro o carrinho porque eu não posso deixar essa inscrição aberta por muito tempo, porque eu não tenho condições de ter muitos alunos. Então a gente restringe um pouco o número de alunos justamente para que eu consiga atender na consultoria pelo WhatsApp. Então a gente torna um pouquinho mais restrito. O link para inscrição vai estar na bio, né, na minha bio aí do Instagram. E qualquer dúvida você pode entrar em contato sem problema nenhum, né, tirar suas dúvidas. Tem muita gente que me manda direct: André, eu estou com uma dúvida em relação a alguma informação. O que a gente pode responder, a gente está respondendo para vocês. E a gente fica muito feliz também com as perguntas que vocês vêm desenvolvendo. Eu peço desculpa em relação ao nosso link do YouTube, que infelizmente hoje a gente teve esse probleminha, né? Eu gosto muito de saber quem tá, que aí eu vou conversando e trocando informações, tudo. Infelizmente hoje ficou um pouquinho restrito, eu não sei quem está aí do outro lado, eu vou saber depois quem veio para essa aula. Eu agradeço a presença de vocês, qualquer dúvida, tá? Pode entrar em contato.